Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Cada um derrama aquilo que tem dentro de si. Recebi aqui um copo. Se esse copo fosse derramado, o que aconteceria? O conteúdo dele, né? Seria derramado. Aqui nesse caso é água. Poderia ser café, chá, poderia ser suco, não sei. Fica a dica. Não é nesse sentido. Mas o fato é que, assim como um copo derrama o que tem dentro dele, o crente, o cristão, derrama aquilo que tem dentro de si. Em especiais, em momentos difíceis, aquilo que está dentro de nós vem para fora. Quer sejam através de atitudes, através de palavras. O que é que tem dentro de ti? O salmista, ele disse: Senhor, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o que está dentro de ti tem se derramado nas pessoas que estão à sua volta. Quer seja com palavras ou sem palavra alguma. Muitas vezes através de um olhar, estender a mão, de um apoio. Nós estamos derramando aquilo que temos dentro de nós. Aquele que é curado por Deus, ele é instrumento de Deus para a cura na vida de outras pessoas. Amém? E aquele que está enfermo, magoado, ressentido, chateado, ele acaba derramando isso na vida de outros. Por isso, é da vontade do Senhor que a igreja de Cristo seja uma igreja sarada, na alma, no coração, na mente, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus a transmitir graça às pessoas à sua volta. Que quando uma pessoa se aproximar de você, sinta a alegria do Senhor, a paz que vem de Cristo. Diz: olha, é tão bom estar contigo, é tão bom conversar contigo. Por quê? Porque nós estamos derramando aquilo que tem dentro de nós. Amém mesmo? Muito bem. Jesus, então, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse texto que nós lemos hoje, Mateus capítulo 11, de 28 a 30, é o texto cujo tema tem seguido a PIBO durante o ano de 2023. Para nós, esse ano de 2023, o tema é Aprendei de mim. Este é um convite que Jesus fez à sua igreja há 2000 anos, e eu tão somente estou aqui para relembrar a igreja deste convite. Quando nós recebemos um convite, então, nesse convite, via de regra, tem o endereço, tem informações sobre o local, o propósito daquele convite. E Jesus, ele fez um convite e o endereço é Ele mesmo. Ele disse: Vinde a mim. Jesus é o endereço. E quando nós olhamos para esse convite, nós vemos que se Jesus precisou dizer: Vinde a
mim, é porque há outros endereços, outras possibilidades, e nós precisamos escolher para quem nós vamos, para quem iremos. Quem conhece a palavra já lembrou daquela citação, quando Jesus viu muita gente indo embora. Aliás, quem vem para a igreja por causa de pessoas, ela vai sair por causa de pessoa. Quem vem para a igreja por causa de Cristo, ela permanece, mesmo que haja problema com pessoas, porque o nosso alvo é Cristo. Nunca ninguém sai da igreja por conta de Cristo, é sempre por causa de pessoas. Então isso mostra que o alvo estava errado, nós precisamos acertar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, mesmo sem desejarmos, nós erramos o alvo, nós pecamos. E o meu propósito nessa noite é ajudar a igreja, ajudar os amigos, os irmãos, a ajustar novamente o propósito, o alvo. O nosso alvo é Cristo, por isso ele disse: vinde a mim. A humanidade procura em tantos endereços. Em quantos endereços, de quantas formas você já procurou a Cristo? Porque penso que todos saibam que dentro de todo ser humano há uma carência por Cristo. Há uma carência de Deus. E o crente sabe disso, e por isso ele vai a Cristo. Mas a tragédia para algumas pessoas é: existe uma carência, não sabe que é de Cristo e procura em várias fontes, de várias formas. E isso tem acontecido desde a época de Cristo, desde antes de Cristo, Antigo Testamento, pessoas buscando em várias fontes. Então nós que estamos caminhando para o encerramento de 2023, eu quero relembrar a igreja do convite que Cristo nos fez: vinde a mim. Quando Jesus estava falando com os discípulos, Jesus falou que ele era o endereço. Eu sou o endereço. E teve um discípulo que disse: Jesus, mostra-nos o caminho para o Pai. Ajusta o GPS, manda a localização via WhatsApp, em tempo real. Manda a localização. Jesus olhou para Tomé e disse: quanto tempo nós estamos caminhando juntos, Tomé, e você ainda não entendeu? Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo que você já conhecia de memória, Jesus estava falando para Tomé. Tomé fez essa pergunta: me dá o endereço. Jesus disse: todo esse tempo eu estou contigo e você ainda não entendeu. Há 2000 anos esse convite foi feito e tem gente que ainda não entendeu. O convite nos foi outorgado, nos foi oferecido, nos foi ofertado. Há mais de 2000 anos Jesus disse: vinde a mim. Aquele povo estava buscando de várias formas, buscava de tantas maneiras. E aí o Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Uma pessoa que busca a Cristo, busca a resposta para a sua alma, busca a resposta para a sua vida, busca a resposta para a sua família, para o seu casamento, em outras fontes que não em Cristo. Essa pessoa
acontece o que está escrito aqui no versículo 28. Essa pessoa fica cansada e essa pessoa se sente oprimida. Você está cansado? Você se sente oprimido? A opressão é algo de fora para dentro, que vem sobre a vida da pessoa, muitas vezes um peso nos ombros, um peso sobre ela, que ela vai dormir daquela forma, se sentindo pesada, acorda daquela maneira. E Jesus, conhecendo a alma das pessoas, disse: vocês estão procurando resposta no endereço errado, no lugar errado, da maneira errada, e por conta disso vocês estão cansados e oprimidos. A opressão é diferente da possessão. Jesus não falou que uma pessoa que está buscando em outro endereço necessariamente seja uma pessoa que esteja possessa. Mas, via de regra, uma pessoa que busca a resposta para a sua vida, longe de Cristo, longe de sua palavra, é uma pessoa que está opressa, não possessa, opressa, oprimida. Jesus sabia disso. E por isso Ele nos deixa esse convite: vinde a mim. Quem? Todos que estão se sentindo cansados, todos que estão se sentindo oprimidos. Pastor, como eu vou para Cristo? Oração. Quanto tempo você dedicou hoje para a oração? Exclusivo. Eu vou parar um minutinho agora para falar com Deus. Você tem esse hábito? Eu diria que não é um hábito que eu tenho uma necessidade. Eu preciso, irmãos. Eu preciso. Como eu vou a Cristo? Através da oração. Qual outra forma que posso ir até Cristo? Através da palavra. Você leu, antes de vir aqui ao culto, você havia lido a Bíblia hoje? Você tem o hábito da leitura da palavra? Qual será a tua postura para 2024? Eu preciso ler a palavra, porque ler a palavra, porque orar é o meu alívio, tudo que eu preciso. Não lembro a letra para continuar. Aquela canção que fala sobre isso, né? O Senhor é o meu alívio. Quando eu me prostro diante do Senhor, como que um peso sai de mim. Quando eu começo a dizer: Senhor, sem ti nada sou, nada sou. É preciso, irmãos, você que está se sentindo cansado, você que está se sentindo oprimido: pastor, esses últimos dias eu tenho me sentido cansado, eu tenho me sentido oprimido, opresso, e isso tem se seguido por algum tempo. É a tua alma gritando, mais do que a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, disse o salmista. A minha alma tem sede de Deus. E como o ser humano em geral, não vou dizer somente a Pibo, mas o ser humano em geral tem a semente da rebeldia, da rebelião, da insubmissão. Então o ser humano tenta buscar resposta de outras maneiras. Não, Jesus não pode ser o único caminho. Existem outros caminhos, e eu vou buscar, e eu vou conseguir. E aí a pessoa continua cansada,
continua oprimida. Mas mais um pouquinho eu vou conseguir. Existe outra resposta. E assim se encontrava aquele povo para o qual o Senhor estava falando exatamente esse versículo. Jesus olhou para um povo e, olhando para eles e os conhecendo, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar pesados fardos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Esta noite lhes faço novamente este convite que já nos foi feito há 2000 anos. Jesus continua dizendo, a sua palavra continua sendo a mesma. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Portanto, continua valendo para hoje, para a sua vida, para a sua história, continua valendo o convite. Você está sentindo-se cansado, oprimido? Venham a mim, disse o Senhor Jesus. Venham a mim, vocês que estão se sentindo cansados e sobrecarregados. Pastor, mas eu estou num culto como esse. Eu tenho estado na igreja, ou nesse contexto chamado igreja, e ainda assim eu continuo me sentindo cansado e sobrecarregado. Estar não significa ser. Mateus capítulo 7, Jesus fala exatamente isso. Que chegará o dia em que as pessoas dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor lhes dirá: eu não vos conheço. E na tréplica, as pessoas dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Vocês me chamam Senhor, mas não fazem aquilo que eu lhes mando fazer. Portanto, estar num lugar como esse não necessariamente significa que você tenha encontrado a Cristo em oração, encontrado a Cristo na palavra. Por isso é possível que hajam pessoas aqui em nosso meio e ainda assim se sentindo cansado e sobrecarregado. Em geral, o cansaço e a opressão, elas vêm como resposta à rebeldia do ser humano, à dureza do coração do ser humano, que se acha ou se julga tão sábio a ponto de se opor ou criticar. Estavam fazendo isso com Jesus. Fazem isso com os seus seguidores, com os pastores que o Senhor tem chamado. Irmãos, Deus me chamou para pastorear ovelhas e não para entreter bodes. A ovelha tem uma característica de docilidade. Já lhes falei em outras oportunidades, porém julgo necessário dizer-lhes que não é o meu forte esse ramo de conhecer literalmente ovelhas, mas eu já estive em locais de criação de ovelhas e que haviam bodes também. E o que me chamou a atenção é que os bodes eram muito esbeltos, muito magrinhos, as ovelhas já não. E o que me chamou a atenção também é que os bodes davam cabeçada uns nos outros com frequência.
davam cabeçada. E quando perguntei ao responsável, ele disse: olha, o bode, por mais que ele coma, ele continua magro. A ovelha não, ela come, ela está saciada, cheia. E o bode também tem essa característica de viver dando cabeçada. O bode, ele tem dificuldade de receber direção. Assim como pessoas com características semelhantes ao bode. Pessoas com características semelhantes a bode estão sempre ferindo outros, dando cabeçada. Porque é bode. E se sente ofendido porque é bode. Porque a ovelha é dócil. E o Senhor olhou para os discípulos e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Isso nos mostra que há um jugo e que nós somos chamados a carregar um jugo. Então há um peso, sim, mas não uma sobrecarga. O peso é personalizado para cada um. Para cada um. Ninguém poderá chegar na presença do Senhor e dizer que foi provado além das suas forças. Não consegui mais. Porque se isso viesse a acontecer, a palavra teria falhado, e a palavra de Deus não falha. E a palavra do Senhor diz que nenhuma provação veio além das nossas forças. E quando as provações vêm, o Senhor também nos dá o meio para que possamos sair das provações, e sair triunfantes, e sair vitoriosos. Uma vez eu ouvi do pastor Russell Shedd, falecido em 2016, ele falando sobre isso. Você sabe o que é ser triunfante? Ser alguém vitorioso em Cristo? E aí ele explicou: haverão pessoas que chegarão na presença do Senhor como aquela atleta das Olimpíadas de 1990 e alguma coisa, que ela foi a última colocada. Ela estava correndo aquela maratona e suas forças acabaram. E ela foi, e a história mostra, vídeos mostram que ela chegou a urinar na roupa, chegou à exaustão, e tentaram ajudá-la, e ela quis cruzar a linha de chegada, triunfante. E haverão pessoas que chegarão na presença do Senhor naquele dia, talvez desta forma. Foi Lutero que disse: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. Siga firme, siga o alvo. O apóstolo Paulo, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E o Senhor nos convida a que tomemos o seu jugo. E quando o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo, é porque existem jugos que não são dele e que podem estar sobre ti. E esse jugo que não é de Jesus e que pode estar sobre a sua vida, esse jugo está dando cansaço. Esse jugo está dando opressão. Pessoas se sentem oprimidas porque estão com um jugo sobre si, jugo esse que não foi Cristo que colocou, mas é possível que tenha sido ela mesma. Quando Jesus estava falando isso,
houve um grupo de pessoas que jubilou, encheu-se de alegria. Mas houve um outro grupo de pessoas que estavam ao meio ali também, que torceram o rosto, que não gostaram de ouvir aquilo. Por quê? Porque a palavra lhes atingiu em cheio. Jesus sempre ele se opôs à religião humana. Ele deixou líderes. Hebreus 13:7 fala sobre isso, né? Que nós devemos olhar para os líderes, para os pastores, honrá-los, porque assim diz a palavra. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, fala da importância dos pastores. O Senhor deixou pastores para que a igreja seja muito bem preparada para toda a boa obra. Mas entre pastores, há pastores e pastores, há líderes e líderes. Como em toda a profissão, na sua profissão também, tem pessoas honestas e desonestas, pessoas tementes a Deus e pessoas que não o são. E naquela época haviam pessoas que estavam guiando o povo, e essas pessoas Jesus lhe chamava abertamente, lhe chamavam de hipócritas. E Jesus deixou registrado Mateus capítulo 23 inteirinho para falar contra os hipócritas. E ele disse: ai de ti, escribas e fariseus hipócritas. E aí ele vai falando. E quando Jesus estava falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é porque haviam pessoas que estavam ensinando coisas que Cristo não estava ensinando, colocando um peso que Cristo não estava colocando. E o Senhor disse: venham a mim. Leitura, oração. A história da igreja foi marcada por acertos e erros, alvo e desvio dos alvos. A história nos mostra, houve um mover que na história ficou conhecido como escolástica, ou antes disso, a patrística. A patrística foi um momento em que os pais da igreja, ou assim conhecido como pais da igreja, estavam ensinando ou repassando informações das Escrituras. E como eram os primeiros momentos da igreja, a partir do ano 300 aproximadamente, até o ano 400, 500, foi a patrística. Já naquela época, houveram erros. Depois da patrística veio o que os teólogos chamam de escolástica, para tentar harmonizar as escrituras com a filosofia. E ali já houve mais erros teológicos, e muitas dessas intoxicações de ensinos errados estão sobre muitos até hoje. E quem sabe alguns de vocês ainda estão com alguma ideia que veio desta época. Por isso a necessidade do crente ler a palavra do Senhor. Por isso a necessidade do crente estar em oração. Crente que não lê a palavra, crente que não ora, está com defeito de fabricação. E quando Jesus disse: vinde a mim, ele também estava falando os cansados e oprimidos. Depois ele fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E para ensinar, a Bíblia fala que ele ensinava com mansidão. Está ali: porque sou manso e humilde de coração. Então, quando o Senhor fala para nós irmos a Ele, o convite para irmos a Cristo, Ele estava dizendo que Ele tem mansidão e humildade para ensinar.
Muitas características nós podemos adquirir com o tempo, com o estudo, com cursos e com a prática, mas mansidão e humildade, isso só vem com o crente quando ele nasce de novo. Quem nasceu de novo, ele se torna uma nova criatura. E quem nasceu de novo é incompatível dizer-se ovelha com características de bode. Dizer-se crente, mas as suas atitudes são incompatíveis. Disse o Senhor Jesus: a boca fala do que está cheio o coração. Meia dúzia de palavras e muitas vezes conseguimos sondar, ter um mapeamento de como anda o coração da pessoa. Aliás, como anda o seu coração? Como está a sua vida com Deus? O convite essa noite é esse: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração para lhes ensinar, disse o Senhor Jesus. Que tal esse convite? E encontrareis descanso para a vossa alma. E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo, esse é leve. Ele fala no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e ele diz: aprendei de mim. Aprender de Cristo, querida igreja, queridos irmãos, é receber também aquele convite quando ele disse: se alguém vem a mim e não toma a sua cruz e me segue, não é meu discípulo. Deus tinha um trono para dar para o seu filho, mas antes do trono, ele tinha uma cruz para o seu filho. E ele nos convida a tomarmos a nossa cruz. Aprendei de mim, disse o Senhor Jesus. E aprender de Cristo é ir para a cruz com Ele. O apóstolo Paulo, ele disse na carta de Gálatas, capítulo 2, fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu preciso correr para Cristo. Se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo oprimido, saiba que não é essa a vontade do Senhor para você. O trabalho maior, quem fez, foi Cristo. Para que nós pudéssemos ter um jugo suave e um fardo leve. Não quer dizer que nós não temos um jugo para carregar, nem um fardo, mas é compatível com as tuas forças. O Senhor conhece as tuas forças, conhece as suas limitações e sabe daqueles que se encontram cansados. É por isso que o Senhor te trouxe essa noite a este lugar, para que você pudesse encontrar descanso, encontrar nele alívio. Aprendei de mim. Esse é o tema, e para mim está com um gostinho de encerramento desse tema, porque, querendo Deus, a partir de domingo que vem, estaremos nos preparando para a celebração do Natal. E então, como que encerrando esse tema 2023, aprendei de mim, o Senhor nos convida para que nós possamos aprender com Ele. Nós iniciamos o ano falando sobre isso. A primeira mensagem de 2023, eu falava para a igreja, naquele culto, sobre quando é errado nós nos tornarmos pessoas agradáveis. Porque os escribas e fariseus quiseram ser agradáveis com Jesus. E o Senhor Jesus sempre apontava, acusava a religião. Porque a religião do homem é carregada de justiça do homem. A justiça do homem cansa. Porque a justiça do homem é falha. Você está vendo a nossa nação? Como está a justiça no Brasil?
como você tem visto, essa é a justiça do homem. Não podemos esperar perfeição na justiça do homem, sabendo que somente a justiça de Deus é perfeita. Então, na primeira mensagem de 2023, falávamos sobre isso. Não posso ser agradável quando a pessoa vem com religião humana, quando a pessoa vem com a justiça do homem. Jesus falou através do profeta Isaías, do profeta no Antigo Testamento, ele disse que a nossa justiça é como um pano imundo, trapo, na verdade, trapo imundo. Aquilo que nós julgamos ser correto, portanto, não é aquilo que você julga ser correto, é aquilo que a palavra diz que é correto. Pastor, eu acho que isso não é pecado, aquilo que você acha é irrelevante. O que vai dizer para mim, o que diz para você, o que é certo, o que é errado, é a palavra do Senhor. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é o que eu acho, é o que a palavra do Senhor nos diz. Na segunda mensagem, em 2023, eu falei, mostrando que Jesus, mesmo vindo a essa terra como criança, as atitudes que ele teve sempre foram atitudes modelo. Ele honrava o Pai, honrava os líderes. Ele estava na casa do Pai quando a sua mãe e o seu pai perderam Jesus de vista. As pessoas perdem Jesus. Quantas vezes talvez você já perdeu Jesus de vista? Já se esqueceu dele? Tomou uma atitude sem orar? Tomou uma atitude sem buscar a direção de Deus? Eu me esqueci do Senhor. A Bíblia nos fala que José e Maria estavam andando e no final do dia um olhou para o outro e disse: Jesus está contigo? Eu disse: não, pensei que estava contigo. Não, não está. Alguém viu Jesus? Alguém viu? Alguém viu? Ninguém. Vamos voltar. Voltam um dia, não encontram, segundo dia não encontram, terceiro dia chegam em Jerusalém, Jesus estava no templo falando com os doutores da lei. Filho, o que você está fazendo? Ele disse: vocês não sabem que me convém estar na casa do meu Pai? Atitudes modelo. Aprendei de mim, disse o Senhor Jesus. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que tem tudo o que nós precisamos para viver, e viver muito bem. Se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra, disse o Senhor. Ele também nos disse, em João capítulo 10, versículo 10, que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Você está se sentindo cansado? Vamos louvar o Senhor com uma canção que nos lembra. Essa canção é como uma oração, quando a canção diz: é teu, somente teu todo o trabalho, né? E o meu trabalho é descansar no Senhor. Jesus, ele sempre trabalhou para ensinar as pessoas, trabalhava com perguntas, sempre. Jesus olhou os discípulos e disse: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles começaram a pensar. E depois Jesus olhou e disse: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pensem. Jesus sabia quem ele era, mas queria fazer com que as pessoas pensassem nisso. Jesus olhou para a multidão com fome e é desmaiado de fome, olhou para os discípulos: quantos pães vocês têm? O que vocês têm aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus já sabia, mas diz: pensem, o que vocês têm? Jesus sempre ensinou os discípulos dessa forma. Os discípulos começaram a clamar: socorro, Senhor, socorro! Ele disse: por que vocês têm pequena fé? Pensem. Essa noite é uma oportunidade para que possamos pensar. Quando aquela mulher adúltera estava para ser apedrejada, e Jesus disse: aquele que não tiver pecado nem algum, seja o primeiro a tirar a pedra.
E nós conhecemos a história que todo mundo saiu de fininho. Jesus olhou para a mulher e disse: pense, aonde estão os teus acusadores? Não ficaram ninguém, nenhum, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Que palavra! Mas Jesus sempre ensinou, fazendo-os pensar. Pensem, vocês estão cansados e sobrecarregados? E eu vou ensinar. E quando eu te ensinar, você verá que o fardo é leve e que o jugo é suave. Você vai encontrar alento para a tua alma. Você tem se sentido cansado? É muito fácil o ser humano se tornar um religioso. E a religião cansa. A religião oprime. Jesus nos chama para segui-lo. Seguir a Cristo. Seguir a sua palavra. E quando alguém se torna um religioso, o que se segue é cansaço. E Jesus então sempre fazia as pessoas pensar. Pense. Olha como você muitas vezes não suporta nem você mesmo. Quando é para ficar você sozinho, você e Deus. Quantas vezes, ao invés de ficar sozinho, você e Deus, se foi para a rede social para ver outra pessoa, para ver outros e outros e outros, porque eu não consigo ficar sozinho. Religião. O Senhor tem um fardo leve, um jugo suave para nós. E o convite: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o alento que vocês procuram.